Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de ciências com o conteúdo O Ser Humano no Ambiente, leitura do livro didático de Biologia, página 120 a página 123. Analisaremos essas duas imagens, né? Podemos observar que há um crescimento, populacional, há várias construções, do mesmo local, só que em anos diferentes. Fortaleza, 1975 e agora. Nessa imagem, há poucos prédios, ainda há pontos verdes espalhados ao longo da cidade. Conseguimos observar isso. Agora, na figura atual, ao longo da cidade, não conseguimos observar esses pontos verdes, apenas as construções, tá? Então, pessoal, esse crescimento populacional, ele teve sua explosão no século XX, né? Teve seu lado positivo. Nossa qualidade de vida melhorou, as tecnologias, mas também nos trouxe alguns problemas, justamente para o lado ambiental, que é o lado ambiental que vamos estudar agora. Essa imagem aqui então representa, uma área verde de preservação, que ela está sendo destruída aos poucos, para o aumento da demanda desse crescimento populacional. Esse aumento da demanda desse crescimento, além de aumentar a parte demográfica, onde as pessoas estão sendo inseridas, prédios, casas, cidades, há também um aumento na produção de alimentos, de recursos, e tudo aquilo que nós utilizamos vem da natureza. São recursos que muitas vezes o meio ambiente demora anos ou até mesmo milhares de anos para fazer. E o ser humano, ao longo desse tempo, ele está consumindo rapidamente esses recursos naturais. Há um estudo que o ser humano já consumiu mais de 50% desses recursos renováveis, E claro que com isso, vamos começar a sentir essas consequências. Problemas ambientais, mundiais, porque não é só uma questão de local, É uma questão mundial. Um país que emite muito gás carbônico, outros poluentes, aquela poluição não vai ficar somente naquele local, vai se espalhar ao longo, do ar atmosférico, então outros locais também serão atingidos. Um lixo, uma quantidade de lixo ou vários, são jogados nos mares. Infelizmente, se espalha, Existe já lixões no mar. Então, justamente porque vem de várias regiões, através da movimentação da água, vai se formando, então vai se concentrando em um único local. Então, infelizmente, isso acontece. Está acontecendo, lixões no oceano. E também esse consumo vem crescendo por quê? Além do crescimento populacional, então a população está crescendo, o consumo está crescendo, o consumo, vamos dizer assim, por necessidades básicas, alimentícias, saúde, moradia, enfim, as necessidades básicas para a sobrevivência da espécie. Mas também tem aquele consumo que sempre precisa de algo, Eu preciso de algo, sempre. Muitas vezes não precisamos daquela calça nova, mas aquela sensação de que algo está faltando faz com que as pessoas consumam mais, Às vezes, muitas vezes, sem essa necessidade de consumir ali. Então, esse crescimento populacional, ele infelizmente está trazendo esses problemas, justamente pelo consumo da necessidade básica
e também pelo consumo da necessidade de precisar sempre algo. Então, uma dessas alterações é as mudanças climáticas, né, que é ocasionado então pelo aumento populacional, né. As mudanças climáticas, então, se refere-se ao aumento de temperatura média no planeta. Isso está incluindo o aquecimento dos oceanos e também na superfície, né, terrestre ali. Essas mudanças climáticas aumentam as concentrações, elas são ocasionadas pelo aumento de concentrações como alguns gases, dióxido de carbono ou gás carbônico, né? E metano. Então, são alguns exemplos ali que podem ocasionar essas mudanças climáticas. Então, essas mudanças climáticas vão interferir no ciclo da água, na chuva, né? Então, ela vai interferir na precipitação dessa chuva, no aumento, alguns lugares irão acelerar esse processo de desertificação justamente por causa dessas mudanças climáticas, né? Nessa imagem, podemos verificar, né, um animal, um urso, ele está preso, né, num pequeno bloco de gelo, mas que ao longo ele vai se derreter. Infelizmente, os pesquisadores encontram com bastante frequência ursos que morreram por causa de afogamento, porque eles nadam para se alimentar e chega a um ponto que eles já estão cansados e não encontram nenhum local, né, de gelo, algum bloco de gelo para eles descansar até retornar. E infelizmente, então, os pesquisadores estão encontrando com bastante frequência isso. Chuva ácida é a precipitação com a presença, né, de alguns ácidos, como o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, o gás carbônico, então com a presença da água, então eles vão tornar essa água mais ácida do que o normal, tá? Elas resultam na quantidade exagerada de produtos de queima de combustíveis fósseis, né, que são liberados na atmosfera. A água natural tem um pH em torno de 7. Quando em equilíbrio, né, com o gás carbônico, quando há contato com o gás carbônico, porque nós temos também a eliminação desse gás natural, né, por meio das erupções vulcânicas. Quando está em equilíbrio, fica em torno, né, essa água fica em torno de 5,6, um pouco ácido. Mas com presença desses outros elementos, né, como o ácido sulfúrico e o ácido nítrico, essa água pode chegar até entre o pH, né, pode chegar entre 4 e 2, tá? Então fica muito baixo. Quais são as consequências? Podemos verificar nessa próxima imagem. Então, as consequências é a queima da cobertura vegetal, a acidificação de solos e águas, né, infelizmente. Estudaremos agora a inversão térmica. A inversão térmica é um processo natural, tá? Um fenômeno natural que ocorre. O problema é que ela pode ser intensificada por causa da conduta humana. Vamos entender como que funciona naturalmente. Nós temos o ar quente, tá? Na superfície terrestre, o ar frio e o ar um pouco mais frio. E o processo natural o ar quente, ele é menos denso, então ele tende a subir. Quando ele faz esse processo de subir, ele empurra o ar frio para baixo. O ar frio vai se aproximando, então, na superfície terrestre, ele vai se aquecendo, se torna quente, empurra e volta para cima novamente. Então, ele forma esse ciclo, né? Esse fluxo. Isso auxilia, então, na dissipação, né, dos poluentes. Agora, na inversão térmica, isso ocorre geralmente no inverno, porque o ar se torna um pouco mais frio na superfície terrestre. Então, aproxima-se uma camada de ar frio
forma-se uma barreira na superfície terrestre e o ar quente fica preso entre os dois ar frio. O que acontece? Nessa camada de ar frio, então há um acúmulo, né, desses poluentes, porque não tem um fluxo, não tem uma movimentação, então esse poluente fica preso. Geralmente as pessoas ficam com problemas respiratórios, ardência nos olhos, tá? Então são alguns dos problemas ocasionados pela inversão térmica. Erosão consiste, então, no desgaste, né, do solo e das rochas. Esse processo ocorre, né, naturalmente, mas pode também ser, né, agravado pela ação humana, tá, do homem ali. O que consiste, então, a erosão? A erosão é quando é retirado essa proteção vegetal, essa cobertura vegetal do solo, então essas partículas ficam sem proteção, e temos vários tipos de erosões, né? Mas elas sempre vão levar a algum prejuízo ambiental. As principais são desertificação, né? Desertificação de uma certa região e esse solo vai ficar impróprio para o cultivo, e também a assoreamento, né? Pode mudar alguns percursos de rio ou até mesmo, né? Esses rios eles acabam sendo bloqueados essa passagem e não permitindo mais o fluxo dessa água. Eutrofização, então, é o aumento, né, de nutrientes, pode ser inorgânicos e matéria orgânica, e com esse aumento dos nutrientes, aumenta também a reprodução das algas e algumas plantas aquáticas que ficam na superfície dessa água, tá? É um crescimento excessivo dessas plantas aquáticas, e com isso ocorrerá a diminuição do oxigênio na água e vai levar, né, à morte de alguns organismos daquele ambiente. E ela vai impedir, vai formar uma barreira, né, e vai impedir a passagem da luz solar, porque as plantas que estão mais embaixo não conseguirá realizar a fotossíntese. Então, com isso, ocorrerá a diminuição também da produção do oxigênio, dessa liberação, porque vai formar uma barreira, né, por causa dessa reprodução excessiva dessas plantas. Então, vai se formar essa barreira e não vai deixar passar a luz solar. E com isso, os outros animais, as outras plantas que estão abaixo dessa barreira vão sentir, né, a falta da oxigenação e da luz solar. Desenvolvimento sustentável, né? Então, desenvolvimento sustentável surgiu, então, para conciliar, né, o desenvolvimento humano, né, qualidade de vida, manter essa qualidade de vida com o meio ambiente, né, onde podemos utilizar os recursos naturais e assim também deixar para as futuras gerações, sem ter prejuízo. As dimensões do desenvolvimento sustentável, então, estão interligadas entre crescimento econômico, conservação ambiental e equidade social, onde todos, né, possuem as mesmas oportunidades, sem distinção. Todas elas, então, estão interligadas no desenvolvimento sustentável. Aqui está se referindo ao local, né, desenvolvimento local sustentável. Mas também podemos abranger esse desenvolvimento sustentável, tá? Então, está interligado em 3 eixos, em crescimento econômico, conservação ambiental e equidade social. Nessa imagem, aqui está representada, né, um desenvolvimento sustentável. Temos a energia solar, eólica, uma alternativa, né, de locomoção. É possível manter a qualidade de vida com o desenvolvimento e sem agredir tanto o meio ambiente, e também deixar recursos para as futuras gerações. Por hoje é só, pessoal. Até mais!